Nesse momento, você está operando sob o efeito do pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que investem, mas perdem dinheiro. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos a análise técnica e a análise de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, já como de costume, eu vou estar abordando o Bitcoin, vamos estar estudando as suas probabilidades, as suas possibilidades nos próximos dias e dizer o porquê que eu acho que até o final de semana, aí, nos próximos dias, a gente pode tomar uma decisão, pelo menos agora no médio prazo, nesse ativo. Eu vou estar falando também sobre as regiões de liquidez que o Bitcoin tem ainda para buscar, regiões que eu já tenho trazido algumas vezes aqui no vídeo. Quero estar trazendo a situação das sardinhas, se elas estão voltando a comprar, se elas estão voltando a vender. E, de modo geral, é isso. Falar um pouco sobre o calendário macroeconômico, que é o que pode, sim, ajudar o Bitcoin a, de fato, decolar agora, ou, quem sabe, retestar os fundos dos 60K ou até mesmo perdê-los. Então, diante disso, vou estar falando um pouco também da correlação do Bitcoin com o ouro, com a prata e com a Nasdaq, outra coisa que eu já tenho trazido há uns dias atrás aqui também, que eu ainda acho que poucas pessoas estão notando, não está em pauta, mas é uma coisa que pode fazer o Bitcoin se valorizar muito mais nos próximos dias. Então, sem mais enrolação e sem vinheta, bora para a análise do vídeo de hoje. Então, quero já estar começando aqui de uma maneira muito clara, trazendo aqui os indicadores de sentimento, essa parte do Coin. Esse aqui é o CoinGlass, mostra as regiões de liquidez que o Bitcoin tem acima, né? Na verdade, é muito mais liquidez acima do que abaixo. Abaixo basicamente foi varrida após todo esse movimento de queda. Então, quando eu olho no gráfico de 6 meses aqui, que é algo mais amplo, que exclui bastante ruído, eu vejo que tem muito mais liquidez nas regiões aqui dos 98 mil dólares do que até mesmo no topo histórico. Então, se o Bitcoin voltar para essas regiões, eu teria um valor considerável de liquidação em massa do Bitcoin. Aqui, pelo menos só em alavancagem, teria mais de 400 milhões se o Bitcoin voltasse para essas regiões. Então, esse mapa de calor tende a atrair o preço, como já aconteceu em outras vezes, em outras fases. Para quem me acompanha aqui no canal sabe, eu sempre tenho trazido aqui essas regiões de liquidez, como elas atuam como ímãs magnéticos quando estamos abaixo, para buscar esses pontos e até mesmo servir como resistência, como também atua como ímãs magnéticos para buscar essas regiões quando estamos, no caso, acima, né? E elas acabam atuando, sim, como suporte do ativo. Então, eu acho que essa região dos 98 mil dólares é uma região muito atrativa para o preço agora, no médio prazo, quem sabe no médio, longo prazo, né? Eu, ao meu ver, acredito que o longo prazo é mais de 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas tratando-se dessas regiões, eu acredito que seria mais plausível falar que no médio prazo, né? Quem sabe 1 mês ou 2, poderíamos estar buscando essas regiões. Quando nós analisamos também essas regiões de liquidação em massa, né? Também da ferramenta do CoinGlass. Porém, esse aqui mostra as alavancagens. Quando eu vejo a alavancagem até 100 vezes, eu vejo muito mais acima do que abaixo, né? Então, na região de 78 mil dólares, eu teria mais de 2 bilhões de liquidação de pessoas alavancadas em shorts, né? Em até 100 vezes. E nas regiões abaixo, no caso de 59 mil dólares, eu teria menos de 1 bilhão. Então, eu tenho muito mais liquidação acima, muito mais liquidez acima para ser buscada. Assim, nessa casa dos 80 mil dólares. Quando eu pego a Binance ou o QX da Bybit, eu teria em alavancagem acumulada de short, eu teria quase 7 bilhões, quando que nas regiões abaixo eu teria apenas 2 bilhões. Então eu tenho aqui praticamente 2, 3 vezes mais liquidação e liquidez acima para serem buscadas do que nas regiões abaixo. Então isso é um fator, é um indício sim, que me traz o insight de acreditar que podemos estar próximo de um short squeeze, que o Bitcoin possa fazer um movimento de repique até mesmo mais forte do que já fez. Porém, é necessário que acompanhemos outros indicadores, né? Como esse daqui do Coinalyze. Eu, de pronto, já trago que não estou muito contente, né? Não estou muito bullish com esse movimento, porque nós estamos tendo é, de modo geral, estamos tendo um movimento que o Bitcoin está subindo, mas não teve um aumento de open interest muito significativo, né, nos últimos dias, nas últimas horas. Tentou esse movimento de retomada do preço, mas de modo geral está tendo correções e o open interest não está demonstrando um interesse muito grande quando o ativo sobe, né, em tempos gráficos menores. E quando analisamos ali praticamente no diário, é nítido que nós estamos tendo queda do preço nos últimos dias, né, estamos tendo queda no preço e o open interest está caindo, né, de modo geral, nos mostra que as pessoas não estão muito interessadas na queda do Bitcoin, porém também não está interessada na alta, né? O Bitcoin fica nessa água de salsicha, lateralizando, sem muita força para retomar. Então nós precisamos que haja uma mudança desse interesse, né? Que pelo menos agora no curto prazo, aqui numa hora, nós precisamos de analisar, quem sabe, o Bitcoin voltando a subir, né? E com uma vela significativa de open interest aqui numa hora também. Tivemos um pequeno aumento nessas últimas horas, porém o preço não está acompanhando, o preço ainda continua meio que lateralizando. Nós estamos tendo muito long, tem mais long do que short nesse momento, tem 2,2 long para cada short, isso é ruim, precisaríamos de ver o preço mais, as pessoas mais
negativas em relação a esse movimento, né? Precisava de ver as pessoas mais bearish e não é o que está acontecendo. Eu estou tendo mais pessoas abrindo long no Bitcoin mesmo, ele apresentando essa fraqueza de open interest nessas últimas horas. Outro fator também que me chamaria atenção, eu preciso de voltar a ver um interesse pelo spot aqui de compra do ativo, né? Porque mais forte do que um movimento de alavancagem é um movimento de spot e, na verdade, nós estamos vendo esse movimento de venda na classe, né, nessa categoria, então precisaria que nós começássemos a ver esse CVD demonstrar um pouco mais de força e não é o que está acontecendo, nos últimos dias está caindo bastante, então é outro ponto negativo para o indicador de sentimento, embora esse fator aqui, ó, nessa última hora, nós tivemos nessa última hora, hoje por volta de 8 horas, né, nós tivemos, se bem que esse daqui é esse horário aqui não é o nosso, não, é o nosso sim, 8 horas da manhã, por volta de 8 horas da manhã, nós tivemos uma vela significativa de liquidação aqui, né, segundo o CoinGlass, aqui alguns milhões, quase 200 milhões de liquidação apenas na vela de 1 hora. Normalmente, essas regiões que temos esses picos de liquidez, né, de liquidação, tendem a segurar o preço de uma forma momentânea, né, então eu acredito que o Bitcoin pode estar próximo de estancar essa sangria que estamos tendo hoje, né, no caso, essa sangria que estamos tendo no curto prazo. Então, essa vela aqui, como já aconteceu outras vezes, ó, por exemplo, aqui, ó, uma vela semelhante a essa, que foi apenas um pouco maior, aqui dia 7 de fevereiro, então dia 7 de fevereiro nós tivemos um movimento que meio que estancou a sangria do ativo, né? Então por volta dessas regiões aqui, ele posteriormente teve uma leve valorização, que saiu da casa dos 66 mil dólares, foi até a casa dos 72 mil dólares, e meio que lateralizou até perder novamente essas regiões, né, que veio buscar aqui regiões mais abaixo de 65, mas de curtíssimo prazo aqui, ele segurou, assim como foi aqui essa outra região aqui, ó, no dia 5 de fevereiro, tivemos bastante liquidação também, ó, uma vela bem significativa na região aqui de baixo, ó, e onde foi o que marcou o fundo que até agora estamos conseguindo, né, manter, que é ali próximo da casa dos 60 mil dólares. Então, de modo geral, os indicadores de sentimentos não estão positivos, eu ainda vejo coisas que nos deixa ainda inseguro em acreditar que o Bitcoin vai encontrar força agora e é como se fosse necessário, quem sabe, um pouco mais de fôlego, o ativo precisa tomar um pouco mais de fôlego para retomar um movimento de alta, para retomar esse movimento até mesmo de short squeeze, que eu estou acreditando que vai acontecer após esse movimento de queda muito forte. Outro indicador que eu estou acompanhando também, esse indicador das sardinhas, basicamente ele mostra as ordens, né, a mercados que são executadas de até 1K, então basicamente são ordens pequenas, né, de até 1K, e o que eu gosto de estar acompanhando nesse indicador? Via de regra, eu preciso ver esse movimento contrário, né? Não que elas estejam comprando, que as sardinhas estejam comprando, que essas ordens até 1K estejam sendo executadas com compra. Eu preciso de ver o movimento contrário, eu preciso ver essas ordens de até 1K serem executadas com venda, porque basicamente, via de regra, quando elas estão vendendo, o ativo tende a ir a força contrária, ali quando ela está subindo, o ativo também tende a ir à força contrária e tende a entregar quedas mais fortes, que é o que está acontecendo nas últimas, como pega um tempo gráfico de 6 horas aqui, fica muito claro, que eu já trouxe aqui, fica muito claro, a partir do momento que elas voltaram a comprar com força, o preço caiu com muita velocidade, né, de uma forma muito agressiva. E quando elas estavam meio que lateralizando, basicamente indecisa, o preço manteve a mesma situação, ficou lateralizando próximo aqui dessas regiões onde estava aqui até os 93 mil dólares, até os 85 mil dólares, e quando, de fato, o ativo chegou na casa dos 87 mil dólares e elas voltaram a comprar com muita força, o ativo despencou. Então eu preciso ver um movimento de exaustão de compra das sardinhas, dessas ordens até 1K. Eu já consigo observar agora, se for analisar, eu consigo ver que aparentemente, pelo menos nas últimas horas aqui, está apresentando um movimento semelhante aí, como se fosse um movimento de exaustão, né? Quando pega o tempo gráfico de 1 hora, aparentemente pode estar formando, né, esse padrão aqui, que normalmente é um padrão de reversão da alta, no caso, né, da alta das compras das sardinhas, assim como esse movimento também, quando é abaixo, é um padrão de reversão de queda. Então, eu acredito que podemos estar próximo desse padrão de reversão, dessa alta da compra delas, né, das sardinhas, e quem sabe voltar a vê-las um pouco mais negativas, um pouco mais em pânico, para o ativo performar mais, para o ativo voltar a subir, como estava subindo até mesmo desde as regiões ali que atingiu 60 mil dólares. Então, precisamos, quem sabe, ver um pouco mais de pânico ainda das sardinhas para acreditar nesse movimento de retomada do preço. E, de fato, não está acontecendo, elas ainda estão comprando bastante. Eu preciso acompanhar agora nos próximos dias e ver como esse gráfico aqui vai performar. Se, de fato, se confirmar e elas começarem a abrir mão de suas posições vendendo, eu vou ficar um pouco mais otimista e eu vou acreditar, sim, em um movimento de retomada do preço, um movimento de alta. Legal? Analisando o price action do Bitcoin, eu estou observando esse padrão, né? Muitas pessoas estão falando sobre o padrão de equilíbrio, que seria semelhante, né? Algo como esse triângulo simétrico. Eu basicamente
acho que faz mais sentido esse outro triângulo que eu tracei, embora o alvo é basicamente o mesmo, né? Nesses padrões ele está semelhante a um padrão de equilíbrio. Esse padrão de equilíbrio, como eu sempre trago, ele tem grandes probabilidades de romper para cima e romper para baixo, buscando liquidez para ambos os lados. Então, eu acho altamente provável que ele sim venha buscar liquidez nessas regiões acima e posterior ele venha buscar essas liquidez abaixo, até próximo de 65 mil dólares, né? Então, para mim, não seria nenhuma surpresa se ele de fato viesse buscar liquidez já nessas regiões, para depois buscar liquidez nas regiões acima, embora eu acho ainda, se traçar esse padrão gráfico tem como maior probabilidade um rompimento para cima, que ele vai testando algumas vezes essas regiões acima, até ele conseguir romper. Então, eu acredito que ele tem essa probabilidade, ele tem essa possibilidade de estar rompendo esse padrão e vir atingir patamares acima, aqui próximo dos 76 mil dólares, seria até uma região que eu tracei aqui, que existe um gap do CME, né? Essa região do gap do CME, que eu deixei traçado já no meu outro gráfico, mostra que, inevitavelmente, né, via de regra, esses gaps que são criados, eles são fechados nos próximos dias, nas próximas horas. Esse gap foi formado alguns dias atrás pelo CME. Eu acho provável que o Bitcoin venha ainda buscar essas regiões aqui acima, pelo menos, para fechar, para ter esse fechamento de gap, né? Então, eu estou acreditando nessa possibilidade, mas o primeiro ponto que o Bitcoin precisa superar para realmente demonstrar essa força seria o rompimento dessas médias de 200 períodos de uma hora. Eu tenho trazido já há alguns dias aqui no canal a importância dessas médias nesse período, né? Eu entendo que tem analistas que não concordam com médias móveis, acha que é balela, que não funciona. Eu, particularmente, acho elas muito úteis, porque é nítido, quando você analisa esse gráfico aqui, ó, todas as vezes que o Bitcoin ele perdeu essas médias nesse período, em qualquer gráfico, em qualquer tempo gráfico que seja, ele tem uma certa dificuldade de voltar. É óbvio que quanto maior tempo gráfico, maior vai ser a dificuldade. Então, uma vez que você perde uma média de 200 períodos no diário, é onde basicamente caracterizou o início do bear market em 2021. Após o Bitcoin perder essas regiões, o Bitcoin teve quedas significativas no final de 2021 e por todo o ano de 2022 até eu conseguir romper novamente essas regiões e voltar a subir. Eu vou mostrar aqui de uma maneira rápida aqui para vocês o que aconteceu em 2021, né? Quando o Bitcoin formou esse pivô de baixa, né? E ele perdeu essas médias em 2021, basicamente foi quando o Bitcoin ele entrou nesse padrão, né, de queda, que foi o ano basicamente 2022 inteiro de queda, né? Então foi aqui, ó, em dezembro de 2021 teve essa perda dessa região, posteriormente veio retestar novamente e perdeu os fundos, né? E foi onde o Bitcoin passou praticamente um ano inteiro somente de queda e ele veio ter força novamente para romper em 2023, em janeiro de 2023, e foi a partir daí que voltou todo o ativo a tendência de alta que estávamos tendo até novamente perder aqui e confirmar um pivô de baixa. E desde então, o Bitcoin já tem se desvalorizado desde a perda dos fundos, até desvalorizou até 42% após perder esse padrão gráfico aí dessas médias nesse período do diário, né? Então, eu acho altamente relevante essas médias, eu gosto de estar acompanhando. Então, primeiro ponto, o Bitcoin precisa romper essa região agora, das médias nesse período de uma hora pelo menos. Eu acho que o Bitcoin está testando ela várias vezes, ele até tentou romper aqui, não conseguiu ter uma continuidade, então eu acho que está muito próximo esse rompimento, inevitavelmente eu acredito que irá acontecer, né, nas próximas horas, e o que vai trazer esse rompimento, na minha visão, quem sabe esses resultados que hoje, por exemplo, a ata do FONC vai ser divulgada no final da tarde, daqui a uma hora, né? Então provavelmente quando o vídeo ir ao ar já vai ter sido divulgada essa ata. Vamos ser dados extremamente importantes do mercado, no mercado de trabalho, mas vão ser mais dados importantes ainda sobre o PCE, né, sobre a inflação dos Estados Unidos, vai ser sexta-feira, vai ser divulgado por volta das 10h30 da manhã. Então, esses fatores serão relevantes. Essa ata do FONC que vai ser divulgada também é extremamente relevante, porque ela já pode trazer alguns insights sobre possíveis cortes de juros, né, que pode ocorrer ou não nos próximos anos, nos próximos meses. A grande maioria do mercado já precifica que não haverá corte, pelo menos em março e em abril, mas boa parte das pessoas acredita que a partir de junho já haverá corte, mais de 50% das pessoas já acredita que isso vai acontecer. Quando eu analiso aqui o site do Polymarket, eu vejo, né, que tem uma galera positiva aqui, pelo menos de dois a três cortes nesse ano ainda, né, pelo menos 27, 24% das pessoas começam a acreditar que haverá esse corte, né, então o mercado começa a ficar um pouco mais otimista por conta da troca do presidente do Fed, por conta da inflação dos Estados Unidos, que aparentemente está desacelerando. Então, todos esses fatores podem sim contribuir para o Bitcoin voltar a subir. Então, se sexta-feira agora vier esses dados do PCE, né, que é os dados mais importantes para o Fed, ele analisa esse núcleo de preços, que basicamente a taxa, é o informativo predileto do Fed, né? São os dados que o Fed mais analisa para tomar as decisões de haver corte de juros ou não. Então, esses dados que serão divulgados sexta
pode sim trazer uma decisão para o mercado desse padrão de equilíbrio, né, que o Bitcoin está preso aqui, né? Então, isso pode trazer uma euforia para o mercado ou um pânico para o mercado e de pronto, aí definitivamente o Bitcoin, eu acredito que vai romper esse caixote que ele está preso aqui, basicamente desde o dia em que atingiu os fundos aqui no início de fevereiro. Então, eu acredito que existe uma boa probabilidade do Bitcoin romper esse padrão aí nos próximos dias, né? Com essas notícias que serão divulgadas, com essa ata que será divulgada hoje. E se de fato o Bitcoin vir buscar essas regiões abaixo, aí precisamos, obviamente, de analisar os indicadores de sentimento e entender se está favorável ou se de fato vamos, quem sabe, poder buscar os fundos mais extensos ainda aqui do mês, né? Que foi na casa aqui dos 60 mil dólares. Mas, o que eu sempre digo aqui, eu como analista técnico, como quem opera no mercado de criptoativos, eu gosto de analisar as probabilidades e estatísticas, mas não importa, de fato, se eu vou acertar ou se eu vou errar, o que eu sempre trago aqui. Eu já tenho a minha estratégia sacramentada. Se o Bitcoin perder esses fundos agora de 65 mil dólares, perder os fundos 60 mil dólares, se os indicadores de sentimento me favorecerem, eu vou voltar a comprar mais um pouco, porque eu tenho um terço de caixa ainda para a exposição. E se de fato o ativo voltar a subir e os indicadores de sentimento não estar favorável com a alta, não estar me dando uma garantia que a alta irá continuar, eu vou estar abrindo mão das minhas posições, eu vou estar rebalanceando meu caixa. Então, seria uma região já para pensar em um rebalanceamento. Essa região do gap aqui, do CME, né? Na região até dos 77 até os 83 mil dólares, 85 mil dólares, já seria uma região importante, né? Que entra em confluência com essas médias de 200 período de 4 horas, ou até mesmo, em casos mais extremos, as regiões mais acima aqui nas médias de 200 período do diário, que é na casa aqui dos 92 a 99 mil dólares, essa região seria talvez a região mais difícil que o Bitcoin vai enfrentar para, quem sabe, reverter todo esse movimento de queda que estamos tendo nas últimas semanas, nos últimos meses. Então, é isso que eu estou analisando e eu já tenho essa estratégia traçada. Se o Bitcoin voltar nessas regiões, eu vou considerar estar vendendo, rebalanceando caixa, e se o Bitcoin voltar a perder os fundos 60 mil dólares, vir um pânico exacerbado no mercado, eu volto a cogitar fazer novas compras abaixo aqui dos 60 mil dólares. Então, essa é a minha estratégia, está traçada e eu não mudo. No entanto, é muito importante nós podermos estudar as análises, as probabilidades, as estatísticas para ajudar na nossa tomada de decisão. Mas a sua tomada de decisão, a sua estratégia já tem que estar traçada independente da assertividade da sua análise técnica. É o que eu sempre costumo trazer aqui. Legal? Então, acho que o que eu queria trazer é isso sobre o Bitcoin. Eu acho que essa semana está meio que lateral mesmo, os últimos dias está muito lateral, e eu acredito que até o final dessa semana nós podemos estar tendo uma decisão sobre isso. Se o Bitcoin conseguir romper para cima, eu acho altamente improvável que ele venha romper já essas médias nesse período de uma maneira rápida, mas eu acho muito provável que ele venha atingir essas regiões, né? E se ele conseguir romper, eu imagino o Bitcoin entrando dentro desse canal aqui de alta, né? Que tem a maior probabilidade, quem sabe, de romper para baixo, e aí sim poderemos ver ele buscar novamente a casa dos 65 ou até mesmo a casa dos 60, mas isso é um caso mais para frente, precisamos de analisar ainda no decorrer dos próximos dias. Para finalizar, eu vou estar analisando, eu quero estar trazendo aqui essa correlação do Bitcoin, eu tenho trazido já há alguns dias aqui, eu tenho batido muito nessa tecla, esse aqui é o gráfico do Bitcoin com a prata, nota que nunca o Bitcoin perdeu essa força em relação à prata como está perdendo. Ou seja, a prata nunca esteve tão mais forte que o Bitcoin como está tendo agora. Nunca tinha conseguido romper essas médias nesse período aqui, semanal. E está conseguindo romper. Primeiro ponto, é altamente improvável que ele rompa esse padrão aqui, essa média de 200 período, sem ao menos um reteste nessa região. Então eu tenho vários fatores. Eu tenho essa região aqui, que é uma resistência, que é onde exatamente ela está encontrando. Eu estou tendo aqui uma diminuição no volume aqui, ó, esse último movimento de alta do ativo. Teve uma vela muito negativa aqui, no dia 26 de janeiro, na semana do dia 26 de janeiro, que é basicamente uma vela que aparentemente é um final de uma tendência que estava sendo seguida, né? E posteriormente eu estou conseguindo, o ativo continuou ainda uma tentativa de valorização, mas eu estou vendo o volume caindo bastante. Então seria totalmente normal que o ativo viesse pelo menos retestar essas médias nesse período, uma retração totalmente saudável, seria uma valorização do Bitcoin, ou seja, uma desvalorização do ativo da prata frente ao Bitcoin de 42%, ou até mesmo se eu traçar uma retração de Fibonacci desde a parte de baixo aqui dos fundos até o topo, esse movimento de correção também seria uma correção totalmente saudável, seria até a 0,618 de Fibonacci, ainda assim seria um movimento de correção saudável da prata frente ao ouro, da prata frente ao Bitcoin, né, ao ouro digital, que eu acredito, seria totalmente uma correção saudável, até mesmo para quem sabe um movimento de continuidade de alta, mas é nítido aparentemente aqui que esse movimento já está exausto, que existe essa exaustão da prata, dessa supervalorização da prata. Eu tenho um RSI extremamente sobrevalorizado e eu acho que, e eu já consigo ver aqui alguns indícios já do cansaço, o RSI está começando a apresentar essa tendência de reversão, e eu acredito que nas próximas semanas, nos próximos meses, o Bitcoin vai performar muito mais que a prata, muito mais que o ouro. Quando eu analiso o ouro, eu vejo uma semelhança
semelhança idêntica, ó, a mesma coisa, ó, a média de 200 período, essa retração seria pelo menos 30% a mais de valorização do Bitcoin frente ao ouro. Eu vejo o RSI totalmente sobrevendido, sobrecomprado, extremamente sobrevalorizado, e já ocorreu outras vezes aqui, ó, em outros cenários, e posteriormente que ocorreu isso, o ativo chegou a se desvalorizar diante do Bitcoin em valores significativos aqui, quando eu traço aqui desde as regiões aqui de novembro de 2022 até os fundos aqui, foram 80% de desvalorização. Assim como eu também observo essa correlação do Bitcoin com a Nasdaq. Deixa eu achar aqui o Bitcoin com a Nasdaq, Bitcoin com a Nasdaq, exatamente. Eu vejo a mesma coisa, ó, o Bitcoin está totalmente sobrevalorizado, subvalorizado, né? Desvalorizado em relação à Nasdaq, está em níveis de sobrevenda extremos aqui, ó, como nunca ocorreu em outros cenários. E isso já caracteriza basicamente um fundo, como aconteceu aqui também em novembro de 2022. Então podemos estar próximo já dessa região de fundos. É claro que isso aconteceu aqui em junho de 2022, ficou em níveis de sobrevenda aqui do RSI, posterior teve o último flush abaixo, né, para liquidar mais galera e voltar a subir. Embora essa desvalorização, esse flush que teve foi por conta da queda da FTX, no entanto, não podemos descartar que haja ainda esse último flush, esse último movimento de queda, porém, já estamos em regiões de extrema oportunidade para o longo prazo quando analisamos o retrospecto diante do ativo contra outros ativos, do Bitcoin contra outros ativos. E eu poderia listar outros momentos como esse aqui, não foi só nesse ano aqui, foi no outro ano aqui de 2019, a mesma coisa, ó, ele se desvalorizou demais, atingiu esses níveis perto aqui de sobrevenda e posterior se valorizou, foi assim também aqui, ó, e posterior se valorizou, e foi assim agora em 2022 e posterior se valorizou. Então nós podemos estar diante desse movimento. E o que mais me chama a atenção, né? O que mais me chama a atenção é o movimento de pânico exagerado, né? São as narrativas. Michael Burrow fala que o Bitcoin entra numa espiral de morte. Vem as pessoas usando a frase do Warren Buffett falando que o Bitcoin só serve por conta da teoria do mais tolo, que as pessoas só compram para poder vender para alguém mais caro. Aí vem outro cara falando sobre a bolha das tulipas. Então, nesses momentos são os momentos que eu mais gosto de estar investindo. Eu, não é o meu primeiro ciclo, eu estou no Bitcoin, eu estou investindo em criptomoedas há mais de 5 anos, então todos esses movimentos de narrativas basicamente nos traz insights para acreditar que podemos estar próximos de um fundo. Eu acredito, isso é o que eu acredito, mas independente se eu estiver certo ou não, eu já tenho a minha estratégia, é o que eu sempre trago, mas eu acredito que não vamos repetir o ciclo, como foi outros anos, de um ano inteiro de queda, de quedas mais fortes no decorrer do ano, porque toda a nossa queda, o Bitcoin já caiu muito forte nos últimos dias e ele atingiu níveis extremos no RSI, atingiu um clímax muito forte, e basicamente os fundos são formados quando estabelecemos quedas rápidas, fortes, e que há esse clímax que houve. Não exatamente pela quantidade do ativo que caiu, não exatamente pela porcentagem, mas sim pela velocidade. E essa velocidade foi significativa e ainda assim o Bitcoin ele já se desvalorizou mais de 50% em relação ao topo. Então, eu volto a dizer, eu tenho a minha estratégia traçada, eu estudo análises, as probabilidades e estatística, mas o objetivo aqui do canal não é traçar, né, cravar fundo nem topo, e sim que você tenha a sua estratégia. Se você gostou do conteúdo, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal, assim, ative o sininho das notificações aí para você estar acompanhando os vídeos com frequência que eu posto. Aqui na descrição, vou deixar o link das minhas redes sociais, eu recomendo fortemente que você me siga lá também no Instagram, no TikTok, e eu tenho certeza que vai acrescentar muito aí para vocês. Para vocês, dá um like aí, não vai custar nada, mas para mim vai me ajudar demais, eu peço encarecidamente que vocês me ajudem com isso, legal? Então a gente se vê aí numa próxima análise.